Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais uma colherada do mingau da aprovação em ética profissional. Me perguntaram aqui, professor, mas como é que é o parlamentar? Pode advocacia privada? Isso mesmo, parlamentar é vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Nossos parlamentares podem ter um escritório, mas que só faça advocacia privada. Então eu chego lá, senhor advogado, sou vereador também, mas o que você quer? Eu quero processar uma farmácia ali, é privado. Quero processar o meu condomínio. Tem uma briga, iniciativa privada. Não posso advogar contra os entes públicos, mas privado pode. Quero fazer um despejo ali do seu José lá que está morando na casa da dona Lucrécia. Perfeito? Meus amigos, nesse momento, vou pedir um pouco da paciência dos senhores para mudarmos um pouco o formato aqui da nossa aula, porque é muito importante a gente repassar o código de ética para a prova. Fazer uma repassada, porque a leitura que a gente faz aqui é diferente daquela leiturona que você faz na tua casa. Eu sei como é que é, a gente sabe. O primeiro artigo, o segundo artigo, 26, artigo 27... Terminei, o que você leu? Não sei. Mas cheguei no fim. Não é para chegar no fim, é para entender. Vejam como é diferente a nossa lida aqui. Eu vou só pinçar alguns apontamentos importantes, meus amigos. Como, por exemplo, quem não está com o código de ética, anote para... Na tua casa lá, você que está em casa é tudo tranquilo, né? Elasticão solto, na camiseta de posto de gasolina, né? Está em casa aí, você por favor pegue o código de ética que nós vamos marcar o código. Vamos fazer, né? O código de ética, né? Vamos começar agora, né? Vamos começar agora. Tá? Pega o teu código, você que está em casa gostoso, né? Abre uma coca, né? É brigadeiro e coca, né? Brigadeiro e panela e pipoca, né? Daqui a pouco o cara tá com aquela dor de estômago. Não sei o que tá me dando dor de estômago. Porra, pipoca, brigadeiro e Coca-Cola o dia inteiro, gente, né? Vamos lá? Vamos começar então, meus amigos, né? Pediria um pouco de atenção, né? Pessoal, fim de curso, todo mundo conversando, barbaridade, né? Parece que estamos rezando o texto. Ave Maria, porque é, né? E parece que não, mas incomoda a barbaridade. Eu não consigo, né? Porque eu queria ouvir a fofoca, né? Então, pediria que os senhores procurassem prestar atenção. Perfeito? Então, o primeiro artigo que eu já gostaria que vocês prestassem atenção, pessoal, é o artigo 2º. Porque ele é principiológico. Ele diz, né? São deveres do advogado. Daí ele elenca ali uma série de deverezinhos e tem alguns importantes para a tua prova. Vocês perceberam que é dever do advogado? Olha o que diz o artigo, o inciso 6, estimular a qualquer tempo a conciliação. Talvez caia na tua prova. É dever do advogado estimular a conciliação. É dever do advogado tentar fazer com que as pessoas, né, façam ali, celebrem um acordo, né? Você tem o dever de filtrar uma aventura jurídica. Dever do advogado, está nessa parte principiológica. Desaconselhar lides temerárias. Eu sempre falo para vocês aqui, nosso dever é dizer, não faça isso, vai pagar sucumbência para outra parte. Abster-se, está lá o inciso 8, de utilizar influência indevida, né? De vincular seu nome a empreendimentos escusos. Veja que interessante, muito tempo atrás caiu na prova, né? Que o advogado, ele tinha seu nome vinculado lá a um jogo de bicho, alguma coisa, né? O advogado não pode ter esse tipo de postura de conduta. Mas que conversar, gente, Deus o livre, me protejam disso aí, né? Olha que interessante, a letra D, estamos no artigo 2º, a letra D, entender-se diretamente com a parte que tenha advogado constituído. É o cara que corta os 3 cantos, né? O cara que fala direto com o cliente. Pode um advogado? Chega na audiência de conciliação, vamos acordar, não dá. Daí o cara vai para casa, Robertão, porra, você não quis fechar acordo? O motoboy tá indo já aí levar para você 5.500. Porra, me traga, leva uma caixa de cerveja. Pode me trazer que eu assino. Não falei com o advogado? Fiz o acordo diretamente com o cliente dele? Posso fazer isso? É vedado ao advogado celebrar ali, né? Fazer qualquer tipo de tratativa diretamente com a parte que tenha um advogado constituído. Eu sempre vou ter que... doutor Roberto, eu quero falar sobre o Robertão. Claro, 5.500 não vai dar. Puxa, mas ele aceitaria. Mas o advogado dele sou eu, vou conversar com ele então. Sempre tem que ser com o advogado, jamais diretamente. Cai na prova, não digam que eu não falei.
Olha que interessante, a letra F, o advogado deve se abster de contratar honorários em valores aviltantes. Diligência por cinquentão. Não me façam isso, né? Pelo amor de Deus, eu já provei para vocês, diligência de cinquentão. Você pega o teu carro, você já está gastando, né? Está deteriorando o teu dinheiro. Você chega lá, 15 anos, estacionamento, sobrou 35. Você chega lá, um pão de queijo, um cafezinho, 7,90. Você não aguenta, você compra. Quando você vai ver, o cinquentão não serviu para nada. Você está pagando para trabalhar. Por isso, lembrando que isso aqui é proibido. Você não pode, como advogado inscrito, celebrar honorários a valores aviltantes, né? Muito bem. Olha que interessante. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da OAB. O Código passado não falava isso. Você está lá na OAB, está no Tribunal de Ética, né? Uhum. Cadê o voto que você tinha que fazer? Ai, não tô tendo tempo. Não está tendo tempo, né? Você tem o dever de cumprir os seus prazos. Você, como membro da OAB, você é o tesoureiro, tem o dever de ir lá toda segunda-feira assinar os olerites do pessoal. Você tem esse dever. Assumiu o encargo? Azar, meu. Vai ter que cumprir esse encargo, porque o código diz que se você não cumprir, você está descumprindo a ética da advocacia. Isso não tinha no Código Antigo, né? Zelar pelos valores da advocacia, né? Olha que interessante o artigo 4º. Esse merece atenção redobrada. Pode grifar, você que tem o hábito de grifar. O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação de emprego ou contrato de prestação de serviços, tal, né? Ele deve zelar pela sua liberdade e independência. O advogado, por mais que ele tenha um chefe dele, o cliente que paga os seus honorários, ele tem liberdade para trabalhar, não deve abrir mão dela. E no parágrafo único que vem uma situação que sempre cai na prova, que é isso aqui. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Isso aqui é uma desculpa, é uma justificativa para você, por exemplo, não funcionar como defensor dativo. Sempre falo isso, pessoal. Cuidado. O advogado ele vai ter o dever de atender o magistrado. Tem o dever. A gente presta um munus público. Mas qual é a primeira pergunta que o advogado vai fazer? Tem defensor dativo? Ah, tá de greve, estão de greve. Opa, então em greve eu vou ter que fazer. Mas isso aqui tem alguma pretensão concernente a um direito que me seja aplicado? Ou essa tese é uma tese que eu exposei contrariamente aí fora na praça? Aí eu posso dizer, excelência, todo respeito, vou utilizar aqui a independência profissional e vou declinar desse honroso mundo. Eu não vou funcionar como defensor dativo, porque, por exemplo, eu tenho uma tese do aborto de um jeito e essa causa aqui é de outro jeito. Vou declinar, não vou aceitar esse encargo. Baseado o quê? Na independência do advogado. Artigo 4º, parágrafo único do Código de Ética. Continua aqui, pessoal. O artigo 5º, só para dizer que a advocacia é incompatível com a mercantilização. Sempre que tiver a palavra mercantilização, já risque que não pode. Nem na sociedade de advogados, nem na minha advocacia, no escritório. Tem gente falando, professor, como é que eu vou fazer se não tiver uma sociedade? Abre o escritório. Martim Afonso Palma, escritório da advocacia, ou advogado, OAB número tal. Pronto, eu vou fazer e vou trabalhar. E não poderei ter nenhuma prática lá que seja mercantilista. Olha que interessante. É defesa ao advogado, o 6º, é defesa ao advogado expor fatos em juízo ou na via administrativa, utilizando-se de má-fé. Isso é óbvio, não posso utilizar má-fé, mas está aqui escrito no artigo 6º. Olha que interessante aqui, no artigo 8º, fala da advocacia pública e diz: o advogado público exercerá suas funções com independência técnica. Eu sempre falo para vocês, o advogado tem independência técnica. O que é isso? O cliente ou o teu chefe fala, vamos fazer aqui uma ação cautelar. Não. Mandado de segurança. Tem autoridade coatora, vamos fazer um mandado de segurança, não paga a sucumbência. Ah, é? É. Eu sou advogado, eu tenho isenção técnica para escolher o caminho que eu vou trilhar, que o caminho que eu, com os meus conhecimentos técnicos, acho que é o mais adequado. Perfeito, pessoal? Faz parte aqui da independência do advogado. O capítulo 3 é o mais importante do código, que fala das relações com o cliente. Está caindo direto.
das relações. É o 9º até o 26. Do 9º ao 26 é o filé mignon aqui. Se falar, professor, mais ou menos assim, mais ou menos. O que você acha que vai cair do código? Mais ou menos é do 9º ao 26, que é o grande. Você fala, quero dar aquela última lida, os caras dando panfleto, entrando para você, quero ler o negócio, o cara te puxando para o braço para você entrar. Leia do 9º ao 26, que você vai estar lendo algo, que você vai abrir a prova e vai ter uma questão com esse troço. Por quê? Porque é uma tendência da banca da FGV. Vamos lá, olha o 9º que diz. O advogado deve informar o cliente de modo claro quanto aos riscos da pretensão, né? Já cansei de falar, mas não quer demais, né? Eu que vou dizer, ó, não faça isso aí, isso aí vai dar BO para você vai ter uma despesa, né? Essa ação não tem fundamento jurídico algum. É o nosso dever. Novamente está sendo dito isso aqui no 9º. Né, dos riscos da pretensão, deve igualmente denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou a causa. Eu tenho uma situação que vai me influenciar na resolubilidade daquela causa. Olha, aquele posto, vamos processar aquele posto de gasolina? Putz, o cara é meu amigo. Tem que falar, você quer que eu faça esse patrocínio contra aquele posto? Eu só quero dizer desde logo que o cara é meu amigo, mas eu vou advogar para você. Mas você advoga para ele? Não, não advogo. Eu posso advogar. Mas ele é meu amigo. Isso pode ter alguma influência. Talvez não, mas pode. Eu tenho o dever, desde logo, de dizer, olha, puxa, vamos fazer uma ação. Olha, vamos sim, por quê? Porque eu odeio aquelas... você já tem que dizer, né? Alertar se existe alguma situação que possa influenciar nesse patrocínio, né? Olha o 10. As relações entre o advogado e o cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que lhe falta confiança, é recomendável que exteriorize ao cliente essa impressão. Não se dissipando esse problema, ele promova o subestabelecimento ou renuncie. Também falei já aqui e repito, pessoal, como um papagaio. Se o cliente não confia no advogado, assim, fala, fala a verdade aqui para mim, hein? Sou teu advogado. Não tenho nada a ver com isso. O exemplo que eu dou aqui, né? Não, eu só peguei uma carona ali, daí o caminhão estava com carga roubada, só pegou a carona. Chegou lá, excelência, meu cliente, vítima das circunstâncias, estava pegando uma carona e foi preso como se ladrão fosse. E o magistrado falou, pegando carona no carro, o caminhão é dele. O caminhão é teu. Porra, cara, eu não falei que você tem que dizer a verdade para mim, para eu saber o que eu vou falar. Se você tivesse falado, jamais ia ficar uma tese de merda, uma tese dessa. Você tem que abrir o jogo para o advogado. Mas se eu, advogado, percebo que falta essa confiança, primeiro, eu esclareço, tá faltando confiança aqui. Se continuar assim, eu vou pular fora. O que significa pular fora? Eu vou renunciar ou subestabelecer a outro colega. Cai na prova isso aqui, cai na prova, né? É aquele negócio que você vai lendo, isso aqui não cai, eu vou lendo rápido. Cai na prova, cai na prova. Olha aqui, o 11. O advogado também versa sobre a independência profissional. Pode colocar no ladinho do 11, independência profissional. É o 4 e o 11 aqui, ó, independência profissional. O advogado no exercício do mandato atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar das intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo por que ele tomou aquele caminho. De novo dizendo isso, o cliente manda em mim? Não, eu vou fazer o que eu entender por bem. Vamos fazer isso aqui. Não vou. Vamos fazer um embarque de declaração aqui. Não é bom nesse momento a gente fazer isso. Por quê? Porque não tá do jeito que está aqui a sentença para nós é melhor. Você tem a isenção técnica para não se subordinar ao que o cliente quer que você, ainda mais quando o cliente é advogado. Eu sou advogado também. Por que você não advogou, então me contratou? Eu vou fazer do meu jeito, cara. E é assim que tem que ser. O código te dá a guarida para isso. Perfeito? O 12 aqui, a conclusão da existência da causa, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores que lhe sejam confiados, bem como prestar contas, o advogado presta contas a qualquer tempo. Prestei contas ontem. Não estou muito claro para mim. Presto conta hoje. Passa um mês. Mas, doutor, aquele negócio não está muito claro. Presto conta, o advogado presta conta a qualquer tempo. Temos que prestar conta, né? Sem prejuízo de esclarecimentos, tal.
Olha que interessante o parágrafo único do artigo 12. As parcelas pagas pelos serviços até então prestados não se incluem nos valores que serão devolvidos. Fiz um parcelamento para o meu cliente de 24 parcelas. Na 12ª parcela deu pau, briga. Aquele cliente que liga no Fantástico lá, é fantástico. Gente, dona Lucrécia, chega, acabou. Deu, não quero mais. Me devolve meu dinheiro. As 12 que já pagou, eu não vou ter que devolver para a senhora. Por quê? É o que diz o artigo 12, parágrafo único do Código de Ética. Perfeito? E é isso mesmo. 14 é o famoso, né? O artigo do advogado fura-olho, né? O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído. O cara chega a falar, você é advogado? Sou. Cursado com OAB e tudo. Eu estou advogando com o meu RG, né? Claro que eu sou advogado formado com OAB e tudo. Porque é o seguinte, você vai advogar para mim numa causa que tem lá um uso campeão que eu estou fazendo aqui, e você vai lá. Eu pego, eu faço a procuração, quando eu vou ver, tem advogado nesse processo. Tem, mas ele não vale nada, doutor. Não vale nada. Mas eu não vou atravessar minha procuração aqui, não sou maluco de violar o artigo do fura-olho, o artigo 14, atravessar uma procuração num processo que tem um advogado constituído. Ligue para ele, veja como é que vocês vão fazer para eu entrar nesse processo. Qual é, Deus do céu, Deus me proteja de falar fofoca, mas qual é o jeito certo de você entrar no processo? Às vezes você tem que fazer isso. A pessoa fala, mas então se o senhor não quer, eu vou pegar outro. Daí você olha, pô, açãozona, que belezinha dessa ação, uma beleza. Vamos fazer o seguinte, a senhora faz uma revogação de poderes, vai no cartório, manda o cartório enviar, nunca um advogado assina a revogação, viu? Pega tão mal, imagine vocês, chega lá, um colega assinando uma revogação, que horror, né? Deixe que o cliente faça isso, isso é um ato do cliente, ele vai lá, revoga, espera os 10 dias e você aparece no processo. Você me furou os olhos, você não, eu entrei num processo que não tem advogado? Ou você tá, mas não foi revogado? Foi! Então acabou. Então eu entrei, atravessei uma procuração num processo que não tem mais advogado constituído. É assim a forma menos dolorosa de você ingressar num processo de alguém. Não se esqueça, pede para o cliente fazer a revogação, não assine a revogação, ele manda para o cartório, por AE, junta nos autos, espera lá os 10 dias, você vai ingressar num processo que não tem advogado constituído, porque se tiver, você está violando aqui o artigo 14. A prova cobra isso, mas a prova coloca assim, Juarez, com grave doença, tinha que fazer uma cirurgia no dia seguinte, precisava de uma liminar, e o advogado estava em Paris. Poxa, gente, para um ato urgente, aí sim você pode atravessar uma procuração. Uma outra vez que caiu, falou que eram férias forenses e o cliente teve problema com a guarda do filho. Olha, queriam levar o filho, o Juninho lá da colônia de férias, não sei o quê, preciso de um advogado. Puxa, o cara está em viagem, porque está em nosso recesso. Peguei o primeiro que vinha aqui e ele juntou a procuração. Letra A, é proibido o advogado juntar a procuração num processo que tinha patrono constituído aqui. Espera aí. Não vou marcar essa letra A, porque se tratava de uma medida urgente. É assim que vai cair na tua prova. Pode me cobrar depois, pessoal, né? Muito bem, o 15, que interessante, olha. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob o seu patrocínio. Ou seja, tem que ir lá, tem que atender os prazos, não deixa a processão, né? Como se fosse um plâncton lá na maré da vida, né? Lá na 15ª civil, lá. Fica para sempre, você tem que ir lá e ó, como é que tá meu processo aqui? Vamos jogar para conclusão lá? Semana que vem, doutor, você tem que ficar, você não deve deixar ao desamparo, ao abandono o processo. Mas continua aqui, pessoal. Em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências, é melhor aqui, está dizendo que o advogado deverá renunciar ao mandato. Por que existe isso aqui? Tem uma razão, pessoal. É aquele cliente que chega a falar, doutor, o senhor entra com uma trabalhista para mim? Claro, por que não? Então tá, onde é que eu assino? Ele assina a procuração, aí você já está vinculado a esse cliente. Contrato de honorários, 30%,
Tá, cara, e os documentos? Amanhã, bem cedo, que horas abre? Não, não é amanhã. Você tem carteira de trabalho. Uhum. Mas que horas que abre? A hora que você quiser. Se você vier às 5, eu abro, vim aqui só por causa de você, mas me traga isso aqui. Porque vai prescrever. Em 2 anos isso aqui vai decair o direito. Né? Não, mas amanhã, 6 da manhã, venho. Passa amanhã, passa depois da manhã. Passaram 10 dias e o tempo de ingresso da ação está se esvaindo. A procuração assinada para você, o contrato assinado e o cliente preparado para dizer: o doutor que não entrou com a ação me deu danos materiais e morais. Agora eu quero o meu prejuízo, eu quero justiça, quero caçar esse advogado. O que você vai fazer? Baseado no código de ética que diz que diante de uma inércia do cliente intransponível, você vai ter que fazer o quê? Vou renunciar a esses poderes ou subestabelecer sem reserva para alguém. Não vou ficar com a batata quente comigo. Eu percebo que o cliente não vai... Faça um e-mail lá, traga hoje. Não trouxe. Vou notificar. Se você não trouxer amanhã, eu vou renunciar. Não trouxe a documentação, renuncia ou subestabeleça sem reservas para outra. É o que diz aqui esse importante artigo 15. 16. Tem gente até que me perguntou: professor, como é que está esse negócio aqui? A renúncia do patrocínio, falamos em sala, deve ser feita sem menção do motivo. Falei aqui. Imaginem que se coloca: estou renunciando aos poderes, porque Dona Lucrécia não paga ninguém, nem o advogado. Pronto, você acabou com a vida da Dona Lucrécia. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Puxa, eu ia pegar esse processo, mas sabe que não vou pegar? Estou sem tempo. Você acabou de falar que tem tempo. Eu acabei de lembrar que não tem. Né? Estou renunciando aos poderes, porque o seu Josué, ele é uma pessoa muito indelicada, inconveniente, e liga para a gente de 4 em 4 horas. Se eu leio isso, eu não consigo mais advogado para tanta gente. Obrigado, foi um prazer conhecê-lo. Tem vários advogados por aí. Quem é que vai pegar uma causa dependendo do motivo que você colocar? E me disseram que na apostila do curso está ao contrário. Está escrito que está falando uma coisa que deve fazer menção. Se está escrito isso, corrijam. Já falei lá na secretaria. Você não pode colocar o motivo. Por quê? Porque às vezes esse motivo é um motivo que vai criar um anticorpo. Lá ninguém nunca mais vai advogar para esse cliente. E todo mundo tem o direito de defesa, né? Que já dizia Rui Barbosa no Dever do Advogado. Todo réu tem o direito à defesa. Todo mundo tem o direito à defesa. Muito bem. A renúncia deve ser feita sem menção do motivo, tal. Vamos em frente. 17. Vamos ao 17 do Código de Ética, senhoras e senhores. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido de verba honorária proporcionalmente ao que recebeu. Eu falei isso na aula de honorários. Qual é a chavezinha que abre a questão? Proporcionalidade. Porque tem gente que fala assim: ai, tá para sair a minha ação, gente, estou sem chão. Vamos revogar os poderes. Não vamos pagar o advogado. Revoga o azar dele, procura seus direitos. Né? Os clientes fazem isso, Deus o livre. Né? O dia do êxito é a véspera da profunda ingratidão. A hora que você ganha ação, o cara recebe, não te diz mais: credo, meu advogado horrível. Por quê? Porque ganhou ação pra gente e pegou uma parte para ele. Mas ganhou? Ganhou, mas pegou o dinheiro lá, 30% da gente. Não, mas é que você tinha perdido tudo. Então, na verdade, você ganhou 70% do que você havia... Não, eu que tive que pagar aquilo lá. Digitou uns negócios, nem imprime mais nada, não gasta com... Digita uns negocinhos que é dinheiro. Né? Como se fosse isso. Então, pessoal, cuidado, olha aqui. Ó, né? Não é... Exatamente. Não é o fato de renunciar, tá? Você vai receber proporcional ao que você trabalhou. Lembra que eu coloquei aqui no tipo de honorários, né? Por arbitramento. Por que o juiz tem que arbitrar? Porque, por vezes, acaba sendo trocado de advogado 2, 3, 4 advogados no decurso. Como é que vai fazer isso aí? Proporcional ao que trabalhou, vai receber o contratual e a sucumbência também. Ora, essa sucumbência nós vamos ter que dividir em 4. Mas o primeiro advogado trabalhou mais, então vai receber mais. E é isso mesmo que acontece. É o que está aqui no artigo 17 do Código, repisando o que já diz o Estatuto quando a gente falou de honorários. Perfeito?
Agora, vamos para o 20. Sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, deverá optar por um dos mandatos. O que é isso? Você tem uma sociedade, ou mesmo na tua carteira de clientes, dois começam a litigar entre si. O exemplo que eu dou é você estar litigando, você é contratado por um condomínio, de repente o síndico quer processar o condomínio. Fala, puxa, cara, vamos fazer uma ação contra o condomínio? Poxa, me desculpe. O condomínio é meu cliente, eu não posso agora fazer uma ação contra o condomínio, porque o condomínio... Não, mas eu que te contratei, eu sou síndico. Pois é, mas o senhor, como se você quiser contratar alguém, você vai poder, porque eu não posso defender interesses antagônicos. Sobrevindo esse conflito de interesses, vou ter que escolher um dos clientes. Pega o cliente que paga, né? Pega o que paga, né? E se os dois pagam, pega o que paga mais, né? E assim, com ética e discernimento, a gente vai escolher o mais adequado. E o 21 fala do sigilo profissional. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente. Tem gente que fala, professor, não pode. Quem diz que não pode? Você advogar contra ex-cliente, contra ex-empregador, pode ou não pode? Pode, é o que diz o 21. Faça um asterisco, você que está em casa aí, né? Já tomou Coca-Cola, 2,5 litros de Coca, né? Do começo da aula até aqui. Cuidado, o código diz que você pode advogar contra quem já foi teu empregador. Você pode advogar contra quem foi teu cliente. Fala, puxa, mas que lazareno. E tem gente que fala, professor, qual é o tempo de quarentena? Né? Já falaram isso, não tem tempo. Lá tem, né, professor, aquele tempo lá, né? Eu leio, releio. Eu nunca achei no código, no estatuto, no regulamento geral, uma quarentena. Nunca achei. Quem inventou isso foi a OAB de São Paulo. Não vamos dizer quem fala isso aqui, né? Mas a OAB de São Paulo que diz, né? Tem um entendimento. Seria bom que ficasse 2 anos, né? Como se fosse uma desincompatibilização. Né? Mas não existe, para a tua prova, e nem no dia a dia, essa quarentena. Só diz que você pode advogar contra um ex-cliente, você pode advogar contra um... Vou dar um exemplo, nunca vai acontecer, né? Mas imagine que eu advogo para o curso jurídico. Daí eu saio daqui, eu agora vou advogar contra o curso jurídico. Pode? Pode. O que eu devo resguardar? As informações privilegiadas e confidenciais. Eu devo me ater ao sigilo. Não posso usar. Eu dou um exemplo clássico, aqui assim, só para a gente saber para a prova. Imagine que eu sou advogado da Coca-Cola, me mando embora, eu vou advogar contra a Coca-Cola, mas eu não posso juntar a fórmula da Coca-Cola que eu tive lá dentro da fábrica quando eu trabalhava na Coca-Cola. Só para dar um exemplo assim, exagerado, que eu, como advogado, não posso usar uma informação privilegiada para advogar contra o meu ex-cliente ou contra o meu ex-empregador. Já fui relator de um processo que discutia isso. Já falei para vocês aqui. Era um advogado que foi contratado por uma agência de águas, né, para ele fazer toda a parte ali, porque ia fazer uma lagoa, ia alagar um pedaço lá, ia alagar umas terras, e esse advogado, é como se fosse uma Sanepar, só que de outros, foi contratado para fazer isso. Quando ele chegou lá, e viu quanta gente que tinha no lugar que ia alagar, falou, mas meu Deus, eu estou do lado errado. Cada um vai ser várias ações de indenização. Tchau, agência de águas. E passou para o outro lado. Né? Não teve quarentena nenhuma. No dia seguinte eu estava advogando contra. Né? Daí a agência de águas denunciou. Olha, ele está advogando contra um ex-cliente usando informações privilegiadas. Daí o cara, na defesa dele, juntou uma pilha de jornal. Essa represa vai sair aqui, todo mundo sabe, faz anos que isso já vem dizendo, vai ter daqui a 20 anos. Então não tinha informação privilegiada nenhuma, foi arquivada essa representação. Mas só para vocês lembrarem, ele trabalhava de um lado, daí passou a advogar contra o seu ex-cliente. Não usou informação privilegiada alguma. Tem infração disciplinar aí? Não, não tem. É isso que diz aqui. E não diz prazo nenhum. Eu nunca encontrei. A não ser lá naquela seccional de São Paulo, lá que tem uns trabalhos dizendo, né, que é recomendável e tal. Mas pro teu exame, esqueça disso, não tem. E no dia a dia também não tem, né?
O 23 também é filosófico, né? É direito e dever do advogado assumir a defesa sem levar em conta, né, a sua própria opinião ou sobre a culpa do acusado, né? É aquela coisa, né? Já caiu no exame. Puxa, teve um cara que foi acusado de assassinar um taxista, daí estavam fazendo, diziam que iam apedrejar o advogado, não sei o quê. Daí o advogado, com medo de algum tipo de represália, ele preferiu deixar para lá. E a letra A é: o advogado tem o dever, né, de fazer a defesa de qualquer, mesmo sem levar em conta a culpabilidade ou não, porque todo mundo tem direito de ter a defesa. Perfeito? 24, novamente, independência profissional. Já falamos do 4, do 17 e agora o 24, de novo, sobre a independência profissional do advogado. O advogado não se sujeita à imposição do cliente, que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para trabalhar no processo. É aquela coisa, gente. Você está lá na repartição, tá? Telefone batendo carimbo, telefone batendo, fazendo petição, recortar, colar, recortar. E chegou o chefe e falou: gente, chegou um processo aqui envolvendo muita grana, hein? Vocês são maravilhosos aqui todos, mas Juarez, vem cá. O Juarez é um especialista e ele vai atuar junto com vocês aqui nesse processo. O que vocês acham disso? Fala, como é que é? Eu não aceito esse especialista trabalhando no processo com a gente. Se o senhor não confia, contrate ele e vai às favas. Eu não tenho a obrigação de aceitar do cliente ou do empregador um advogado atuando comigo. Perfeito? Faz parte da independência profissional do advogado, artigo 24. 25, importante para nós. Não entendi. Ah, sim. A pergunta aqui é: mas o próprio advogado pode? O próprio, sim. Né? O advogado subestabelece com reservas, né? É um ato pessoal, né? Agora, o que não, nesse caso, está falando do empregador ou cliente impor. Falou: ó, essa aqui é a Lucrécia, minha sobrinha, vai trabalhar junto aqui. Não quer. No dia a dia, já aconteceu isso comigo, né? É um dedo duro, fica lá, ai tia, cada petiçãozinha curtinha que ele faz, né? Se fosse eu, faria umas petições bem maiores, mas né? Daí fica lá, daí liga o cliente: puxa, mas parece que, no Deus o livre, não quero dizer nada, mas parece que são meio curtas, né, as suas petições, né? Ele falou: são objetivas, né? Foi o tempo, né, de ficar escrevendo 100 laudos para pedir juntada de procuração, né? Olha, através desse presente, venho aqui juntar essa procuração, porque do verbo juntar vem a dever anexar. E esse documento... E aquela... Ninguém, mas não é mais assim. Hoje em dia o direito é pam, pam, rápido, pontual. E a pessoa fica... pô, mas desde que entrou esse advogado junto aqui, fica dizendo esse advogado, fala: olha, eu não aceito, só me desculpe, estou levantando aqui a independência, não vou aceitar que ela continue. E pega e sai. Ó, se não quer, posso passar tudo para ela, vou subestabelecer sem reserva. Não, doutor, não é isso, a gente gosta do teu trabalho. Ah, então se gosta, eu vou advogar sem essa pessoa junto comigo. Posso dizer isso? Posso, é exatamente isso que está estipulado aqui. E o 26, é exatamente o que estamos falando, né? O 26... primeiro o 25, também está anotado aqui comigo. É defeso, ou seja, é proibido ao advogado funcionar num processo como patrono e preposto. Que história é essa, pessoal? Já falei aqui, mas hoje é revisão, né? Revisão é para isso mesmo. Chega na Justiça do Trabalho, você liga para a firma que te contratou lá de Foz do Iguaçu, fala: olha, pessoal, vai ter audiência mês que vem, tá bom? Ai, tá, doutor, estaremos mandando o preposto. Estaremos mandando, é? Toda vez que falam no gerúndio, para mim não dá certo. Vamos ver se vocês vão ser a exceção. E vai passando. Olha, semana que vem, cadê o preposto? Estaremos enviando. Olha, semana que vem esse negócio. Chega no dia, você está lá no seu trabalho, liga: escuta, estaremos enviando. Cadê o preposto? Não deu certo. Não deu certo, gente. E como é que eu vou fazer? Ai, doutor, dá um jeito aí pra gente. E você entra lá na audiência. O que você vai fazer? Faz uma carta de preposto para você. Às vezes é melhor você ir sem advogado do que a empresa não aparecer. Hashtag fica a dica, hein? Não vão dizer que a gente fala. Daí você fala: quem que é o advogado? E o preposto? Já vi juiz fazer vista grossa e ficar com pena.
Ficou com pena. E a outra parte era um boca aberta, né? Não viu nada. Vontade de dizer, o cara tá fazendo os dois, o cara tá cabeceando. Não pode, né? Você tem que ficar quieto lá. E o cara passou batido. Mas também já vi gente, como é que é? O senhor é o preposto? Eu, o advogado? Isso não pode. Coloque isso em ata, dá a procuração e dá a carta para o carimba aqui, vamos grampear e mandar já para a OAB. E aqui estou dizendo que você está revel, porque eu não aceito a tua carta de posição, que ela é fake. Pô, já vi acontecer. E já havia advogado super malandro chegar lá, ele, advogado, o advogado não veio, doutor. Mas hoje eu sou só preposto. Fazendo fica assim, né? E aí daí não pôde advogar lá, falou, é a saída que eu tive que fazer, né? Pô, chegou lá e falou, o advogado não veio, lazarento, o cara não veio. Mas, né, foi com a carta de proteção no nome dele, para pelo menos salvar, dizer alguma coisa lá. É uma estratégia, né? Mas não façam isso de ser os dois, se cair na prova, é proibido, pessoal, né? E o 26 fala do subestabelecimento. A gente já falou isso bastante aqui, mas vou falar de novo, que o subestabelecimento com reserva é ato pessoal do advogado. E eu lembro que eu coloquei um desenho aqui, pessoal, e fazia o seguinte, aqui é o cliente, aqui é o professor medalhão, advogado maravilhoso, né? Cheio de fama. E aqui está o Bagrinho, doutor Birruga, advogado, OAB 91.300, né? Está aqui. Como é que funciona isso, pessoal? O subestabelecimento com reserva é ato pessoal. É o nosso dia a dia, meus amigos. Ato pessoal do advogado. Com reservas o processo é meu. O processo é meu. Mas você vai lá fazer um galho, quebrar um galho para mim? Vou. É isso que acontece. Subestabeleci aqui com reservas. Perfeito? Essa relação se dá aqui, subestabelecido com aquele que subestabeleceu. E aqui é o cliente e seu advogado. O cliente vai poder denunciar o Birruga, porque chegou no dia da audiência, cadê o doutor Medalhão? O professor não veio, quem que vai... Sou eu. Pô, você é um fiapo, um desgraçado, cara. Eu queria um advogado pujante, queria um cara... E você? Ele vai poder denunciar isso na ordem? Não vai, porque o subestabelecimento com reservas é ato pessoal do advogado, a não ser que fosse um contrato personalíssimo. Nunca vi, mas né, pode ser que tenha. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque se for sem reservas, tchau, acabou. Sem reserva, show, deu. Sem reserva, deu. Acabou. Por isso que tem que ter a ciência inequívoca. Por que tem que ter a ciência inequívoca do cliente? Porque vai mudar o advogado. Vai mudar o advogado. Quem que é teu advogado? Ó, eu estou saindo, deu, tá? Deu, tô embora. Vai entrar aqui o doutor Juarez. Só quer o Juarez? Não aceito. Então achei outro para eu subestabelecer sem reservas. Com reservas, eu continuo trabalhando e é um ato pessoal. Sem reservas, tem que ter a ciência inequívoca do cliente. Porque o cliente vai saber se ele quer ou não quer a troca. Por vezes o próprio cliente traz, eu quero agora esse advogado aqui. Opa, então dá um ok aqui. Ciência inequívoca do cliente quando é sem reserva. Tranquilo isso para todo mundo? Cai na prova, hein, gente? Não vão dizer que eu não falei aqui, hein? Ó, aqui é corpo fechado, meus amigos. E o que é interessante aqui? Daí a prova diz... E o advogado subestabelecido, doutor Birruga, precisava receber os seus honorários, pois cobrou o preço da tabela, preço cheio da tabela, 1.200 para fazer uma diligência lá na cidade de Cascavel. E o advogado Medalhão fica dizendo que amanhã eu vejo. E ele, diante de uma dificuldade financeira absurda, né? Ele com problema de bursite, tendinite, gota, né? Tá com problema, doenças, tal. O cara, coitado, sem gasolina, num ato de desespero, ele vai no cliente e diz: cliente, vim pegar o meu dinheiro, quero meus 1.200. Letra A, quem trabalha honestamente tem sim o direito de receber, né? E aí você, imbuído aquele senso de justiça, marca essa e marca errado. E é assim
que o paraquedista caia lá, porque ele não está preparado para esse truque. Pô, a vontade de ficar, o cara trabalhou, meu. O cara quer justiça, meu. Quero justiça. Deixe ele receber. Ele merece receber. Mas a gente tem o nosso jargão aqui, o cliente vai dizer, vem cá, eu te conheço. Eu te conheço. Isso aqui é proibido. Não é possível o advogado subestabelecido com reservas cobrar diretamente. Não dá. Sempre irá se socorrer do advogado que subestabeleceu. Como está isso no código? O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar diretamente do cliente, a não ser por intermédio daquele que o subestabeleceu. Perfeito? Cai na prova isso aí, meus amigos. Está aqui no 25, no 26 e no parágrafo 1º e 2º. Perfeito? Daí tem o artigo aqui, essa parte das relações com colegas. A gente já sabe que o advogado tem que ter lhaneza, né? Uma atitude, uma postura de respeito, tal. E tem um artigo aqui que parece o artigo de Poliana, né? A menina da bolha, né? Veja que interessante esse artigo 29, que se cai na prova, um desavisado fala, não, isso não existe, mas existe. Olha só que interessante. 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito da sociedade de advogados, ou empresa ou entidade que trabalhe, dispensar-lhes a tratamento condigno, que não os torne subalternos seus, nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível com a natureza do trabalho profissional ou inferior ao mínimo fixado na tabela. Ou seja, você está lá no escritório, contrata o bagrinho novo, você tem que chegar, ó colega, por gentileza, a hora que puder lavrar esses textos maravilhosos, pode fazê-lo por gentileza? Né? Não pode falar, ô cabeça de bagre, faz esse negócio que o prazo é hoje, cara, tá? E o salário não pode ser indigno. E você vai chegar para o chefe lá, o dono, pessoal, os advogados ganham muito pouco aqui, e eu estava lendo o artigo 29, e eu não aceito, né? E fique consignado isso em ata. É isso que tem que dizer. Na verdade, o que vai acontecer? Você não gostou? Rua, cara, vai embora, né? E você vê aquelas fábricas de petições, né? Quantos advogados tem aqui? Tem 60 advogados. Os caras quanto ganham? 2.900 quem tem 1 ano de casa, quem tem 6 meses ganha 900, né? E os caras recortar com lá, recortar. Os caras, vamos galera, vamos. Só faltou ser aqueles desenhos que o advogado atrás dos outros fazendo petição, né? Só que na verdade você tem que dizer que isso não pode acontecer e você tem que interceder imediatamente, sendo ali o chefe desses advogados, né? E não pode, o advogado não pode ser tratado como um subalterno e tem que ter uma remuneração justa, né? Tá aqui. A vida é essa, né, pessoal? O 30 em diante aqui fala do pro bono, advocacia pro bono, que já falamos aqui, que nada mais é do que advocacia gratuita. Pro bono é de graça. De graça. É o que está disposto aqui no 30 e seguintes. A gente sabe que essa gratuidade, ela tem que ser eventual. Porque eu não posso ser um advogado que só faz de graça. Eu estou há 20 anos advogando, só fiz de graça. Pô, como é que você está vivo? Doações, né? Tem que cobrar. Então tem que ser, tem que ser eventual, né? Eventual. Que mais? De forma voluntária, e eu não posso utilizar isso para fins de propaganda, captar cliente. Oh, vem lá que eu faço de graça para você, vou fazer uma causinha de graça, apareça no escritório, lá é de graça. E também não posso utilizar para fins eleitorais, né? Imagine que está no eleitoral, quem trouxer 5 títulos de eleitor, aqui eu devolvo de graça para vocês. Não é possível. Muito bem. Tem aqui a questão do capítulo 6, que eu já falei bastante em sala, está aqui no artigo 32, né? Que aquele advogado investido na OAB não pode celebrar contrato oneroso. Eu não posso chegar lá e falar, gente, agora eu sou o tesoureiro aqui da casa, né? E essa sede está muito careta, né? Vamos repaginá-la, vamos fazer uma reforma aqui, né? E vamos fazer reforma na minha empresa. Eu tenho uma empresa que faz reforma. Pode fazer isso? O cara é tesoureiro, tem uma empresa e ele vai celebrar o contrato com a OAB. Pode ou não pode? Não pode. A exceção a esse contrato oneroso é docente. Aquele advogado que virou um conselheiro e vai dar aulas. Sempre que falar de aula, de professor,
é a exceção, eu vou poder sim celebrar um contrato oneroso junto com a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Vou dar aulas e vou perceber uma remuneração para isso. O que mais que é interessante aqui? Olha que interessante esse artigo 34. Tenho certeza que quando vocês leram, passaram meio batidão por ele. Mas ele também é um meio mundo de Poliana, né? Está aqui, ó. Ao submeter seu nome à apreciação do Conselho Federal aos seccionais com vistas à inclusão das listas de provimentos, né, das vagas reservadas à classe, aos advogados nos tribunais, ou seja, o 5º constitucional do advogado, né? O candidato assume o compromisso de respeitar as prerrogativas do advogado, não praticar o nepotismo e nem vou agir de acordo com a moralidade, a administração e os princípios do Código de Ética. Então, ele está dizendo aqui no artigo 34, você quer participar do 5º constitucional? Não se esqueça que você vai ter que respeitar as prerrogativas do advogado, hein? E você também não vai praticar o nepotismo, né? Contratar parentaiada lá nos cargos de comissão lá, que todo gabinete tem cargos comissionados. Você tem que dizer que não vai fazer isso. Já pensou se cai isso na prova, né? É aquele artigão que se lê meio reto, né? Para ser reto no 34. Mas é isso que diz. Você quer participar do 5º? Quer. Você tem que dizer que não vai praticar nepotismo, que vai respeitar prerrogativas dos advogados. Sigilo processual, pessoal, para acabar, que já está quase no final, né? É que nem a missa, né? Todo mundo recados finais. Recados finais. Agora esse presta atenção, Deus me ajuda, agora presta a maior atenção do mundo, né? Vamos falar rapidamente aqui do sigilo, pessoal. Sigilo profissional. Como é que fica essa questão do sigilo profissional? Todo mundo aqui sabe, nossos alunos já sabem, que o sigilo profissional ele é absoluto, né? Ou é relativo? Absolutivo, né? É relativo luto, né? O que vocês acham? Ele é absoluto ou ele é relativo? Ele é relativo. E o sigilo profissional ele é relativo. Por que ele é relativo? Ele é relativo porque ele foi relativizado às situações, às exceções que o Código nos traz aqui. E são as seguintes exceções. Primeira delas, proteção do direito à vida. Se está em jogo a vida de alguém, não se quebra sigilo prestando essa informação. Tá? Segunda situação, quando está em jogo o direito à honra de alguém. A honra da pessoa está em jogo, você não vai quebrar sigilo prestando essa informação. E a terceira situação, para a própria defesa. O advogado, em sua própria defesa, pode sim utilizar informações confidenciais se esse é o caminho que ele tem para fazer sua defesa, né? Então veja que interessante, muitos colegas falam assim, puxa, o cliente me denunciou na ordem, disse que eu sou um vagabundo, que eu não trabalhei, mas eu trabalhei, mas esses documentos são lá da vara da família, de um processo, posso anexar? Falou, mas doutor, dá uma lida no código lá, para sua própria defesa, o advogado pode sim se utilizar de informações confidenciais para a sua própria defesa. O cliente disse que eu fui inerte, que eu fui um advogado omisso, mas lá na vara da família tem o processo com todas as petições, tal, tudo coisa sigilosa. Posso juntar no processo para a minha defesa, sim ou não? Sim, é a terceira situação aqui. A segunda, pessoal, quando está em jogo direito à honra. Eu dei um exemplo que eu faço para o direito à vida e honra. Chega no teu escritório profissional, você está lá trabalhando. Chega lá o cliente e fala, doutor, hoje não estou bom. Hoje não estou bom, estou com aquele azedume, Deus o livre, hoje não estou bom. E eu comprei esse revólver aqui, numa boca da favela, lixado, para que ninguém saiba que eu vou matar a pessoa que eu vou matar, o meu ex-sócio que me roubava. Eu não consigo dormir. Você advogado fala, não faça isso. Você está de brincadeira. Não faça. Como é que é? Não, faça o que você quiser. Deus o livre. Mas, por favor, né? Se tivesse um outro caminho, já estou com ação, né, a gente já conseguimos lá os bens para garantir o juízo. Deixa para lá. Eu vou fazer o que eu quiser. Só vim aqui
porque eu sei que o senhor está distrito ao sigilo. Ele põe um revolvão aqui e vai lá para matar o cara. O que você vai fazer? Ligar pro cara. Ô, Lorival, vaza daí que o homem tá bravo e tá indo aí. Você disse que você roubou uns negócios lá. Não quero saber se é verdade ou não, mas há um perigo de vida. Estou ligando aí, pode falar que eu liguei, não tem problema. Não estou quebrando o sigilo, uma vez que entre a vida e o sigilo, o direito à vida, ele prevalece, ok? E corra para a delegacia. Mesma situação. O cliente fala, olha, eu estou com ódio de uma pessoa, eu quero, essa pessoa me fez muito mal, e eu tenho esses vídeos aqui. Você fala, gente do céu, nem me mostra esse negócio. E eu vou colocar na internet, no Facebook, vou fazer aqueles directs, tudo que tem lá, Instagram, vou pôr até no Orkut, que não existe mais, eu vou pôr tudo que é lugar. Fala, olha, eu não faria isso. Porque você vai violar a honra de uma pessoa. Não faça isso. Faça o que eu quiser, tá? Só vim aqui me abrir. Eu pago o senhor muito bem. Eu sei que o senhor está distrito ao sigilo. A pessoa sai, o que você vai fazer? Ficar sentadão esperando acontecer uma desgraça? Você liga e fala, pessoa, tem uns negócios que vocês faziam aí? Pois é, tá tudo filmado. Faça alguma coisa para evitar que isso aí vai ser violado, o segredo. Vai ser uma situação muito desconfortável para todos aí. Tome alguma medida visando evitar. Você quebrou o sigilo, advogado? Lógico que não, porque para defender a honra de alguém não há sigilo. Eu posso sim prestar essas informações. E aí, pessoal, já emendamos aqui a questão do advogado ser testemunha. O advogado ser testemunha. Pode o advogado ser testemunha? Depende, pessoal. A informação adveio ao advogado. Vamos fazer uma orelha de um advogado aqui. Né? Aqui é a orelha do... A informação, ela adveio. Ele estava advogando? Ele estava advogando? Sim. Vai prestar o depoimento? Não. A informação adveio ao advogado. Ele estava advogando? Não, não estava advogando. Vai depor? Sim. Simples assim, pessoal. Como que adveio a informação? Essa é a pergunta. Se ele estava advogando, não vai depor. Não estava advogando, vai depor. Com isso aqui, pessoal, a FGV faz uma salada na tua cabeça, mas você que tem o corpo fechado não vai cair nessas pegadinhas da FGV. A primeira vez que caiu, diziam, vocês já sabem isso, mas hoje é uma revisão, é só para você firmar isso, dizia que o advogado estava caminhando e ele se deparou com um acidente automobilístico, viu o acidente acontecer, chegou até o local, dizia a questão, e os caras, socorro, socorro, ó, meu cartão, sou advogado, precisar de alguma coisa, ligue. Socorro, que é advogado, né? Já saiu correndo ali. 3 meses depois, adveio notificação para ele depor. E ele foi até o juiz e disse, excelência, eu sou advogado, com OAB e tudo, não vou prestar depoimento algum. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ele estava advogando? Não, estava caminhando. Não estava advogando, vai depor? Vai depor. Segunda situação. O cliente foi até o escritório do advogado. Falou, ai, doutor, quero te contratar com problema, estou com problema, começou a contar que é problema. O advogado falou, nossa senhora, que problema, hein? Eu vou te cobrar 30 mil. Nossa, que horror. Procurei isso aí, bateu a porta e saiu. Contou a história inteira, mas não assinou procuração, não assinou contrato, porque achou caro. E aí, passou os 3 meses, veio uma notificação para comparecer em juízo, para o advogado comparecer em juízo, prestar depoimento sobre o que sabia. O advogado chegou lá, falou, excelência, vou depor ou não vou? E a parte disse, então me mostre uma procuração que eu assinei para você, me mostre um contrato assinado, me mostre uma petição, que se tiver uma petição aqui, eu como essa petição. Você nunca peticionou para mim. E agora?
E agora, gente? Que é hora de pensar. Ele estava advogando? Não? Ou sim? Veja só que interessante. Eles conversaram na fila do pão, numa balada, no cinema ou numa consulta jurídica no escritório dele. Veja que pegadinha bem feita. Por isso estamos aqui. Você tem que pensar. Estava advogando? Não, foi no escritório. Mas a questão, para te derrubar, fala, não tem uma petição, não tem procuração, não tem contrato, não tem nada, vai depor. A pessoa, pô, então vai ter que depor, né? Marca essa, você sai, porra, como é que não tem procuração, né? Quem falou que precisa de procuração? Uma consulta jurídica não é um ato jurídico? Aliás, privativo de advogado, consultoria jurídica, assessoria jurídica, ato privativo de advogado, não precisou ter contrato nem nada, mas ele prestou um serviço profissional. Estava advogando, sim ou não? Sim. Vai prestar o depoimento? E continuou caindo, esse assunto veio bastante. Dizia que Lucrécia trabalhava numa empresa como advogada, seletista, CLT. Trabalhou lá durante 5 anos. Foi mandada embora para sua tristeza, angústia e desolação. E 3 meses depois foi notificada a depor num processo criminal contra a empresa movida pela Procuradoria da República, uma vez que estavam tendo sonegações de imposto de renda, imposto, tributos, não recolhia ISS, estava tendo lá, e o Ministério Público Federal fez uma devassa e chamaram essa advogada para depor, uma vez que ela não trabalha mais lá. O que vocês acham? E não trabalha. Foi mandado embora. Tem que depor ou não? Ai, que difícil, né, gente? Vamos ter que voltar no nosso esqueminha aqui. As informações que importam é de quando ela trabalhava lá, certo ou errado? E lá ela era advogada. Ela estava advogando, sim ou não? Estava advogando. Vai prestar o depoimento? Viu que o nosso esqueminha não falha, pessoal? É assim que você tem que fazer. Trabalhava lá durante o período, ela estava trabalhando com advogada, estado distritual, sigilo. Vai prestar o depoimento? Não. E por hoje é só, porque o que é gostoso passa rápido. Amanhã teremos mais uma colherada do Mingau da Aprovação, meu amigo. Aqui é corpo fechado. Vocês se prepararam, vocês vão dar um show na prova. Pode escrever o que eu estou dizendo, viu? Valeu!